Muito bem, a lição de número 7, a necessidade do novo nascimento. O texto áureo, João 3,7, palavras de Jesus falando a Nicodemos: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida exemplar, até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. Esse é um tema dessa lição de grande importância, a necessidade, a urgência do novo nascimento, a urgência da conversão, a urgência de mudança de vida. Por que essa necessidade, essa urgência? Porque a vida é um dom de Deus, não sabemos o que acontece dentro de poucos minutos à nossa frente. Então, uma vez a pessoa morrendo, não tem mais como voltar atrás e se decidir com relação às coisas de Deus. O momento é agora, é hoje, é já. E a religiosidade e as obras não conduz ninguém à vida eterna, porque se assim fosse, Jesus não teria vindo a este mundo para fazer o que ele fez em tão grande sacrifício por amor a nós. Tão somente se a gente pudesse por si só, por nós mesmos, nos reconciliar com Deus. Então é de grande importância essa necessidade do novo nascimento. E o diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto, sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Jesus não ficou discutindo teologia com Nicodemos, Jesus já vai no foco ali: necessário vos é nascer de novo. Quem era Nicodemos? Um líder religioso, bem intencionado. Seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo, membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos. Você vê em João capítulo 7, versos 44 em diante, que diz: e alguns deles queriam prendê-lo, com referência a Jesus, queriam prender a Jesus, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? E responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Versículo 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha que texto, que versículo tão maravilhoso, tão forte ali. Aqueles homens foram prender ao Senhor, e quando chegam diante do Senhor, Jesus falando as coisas do reino, abrindo a boca e falando, o irmão pode imaginar a palavra na boca do Senhor, o efeito que ela fez na vida daqueles que foram prender ao Senhor, que ficaram admirados, maravilhados. Como é que nós vamos prender esse homem? Se ele traz essas palavras, tocam o nosso coração, Essa é a palavra do Senhor. E quem sabe até Nicodemos, não sei, poderia até estar no meio daquelas pessoas ali. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Aquele que está em Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, aquele que teve essa experiência do novo nascimento, da conversão, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma pessoa que mudou e está mudando e continua mudando, tendo como alvo a Jesus, o autor e consumador da fé. É impossível você ter um encontro com o Senhor e não mudar de vida. É impossível. Você tem um encontro com o Senhor, sua vida começa uma grande mudança que vai progressivamente crescendo no conhecimento do Senhor, mais e mais e mais, até os céus, e nos céus não para não, continua também. Os fariseus, entrando
item 2 aqui, representava o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Os evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus, de suas hipocrisias, tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje. Não tinha esse sentido naquele tempo de Jesus, os fariseus, que eram uma seita herética, mas hoje essa palavra, pela falsidade dos fariseus, ela é tida num sentido pejorativo, né? Você chama aquela pessoa, é um fariseu, ele demonstra uma coisa, mas não é nada daquilo que ele demonstra, é que nem um camaleão, né? Ele chega no ambiente, a cor dele muda conforme o ambiente, ele se amolda àqueles que estão ali, quando ele sai dali, ele vai para um outro lugar, se amolda a outro lugar. Então a pessoa, como é conhecido e chamado, né, a pessoa que tem duas caras, né? Mas felizmente Nicodemos era diferente deles. Quando você vê em João capítulo 7, versículos 50 e 51, onde diz, você vê a diferença que Nicodemos fazia no meio dos seus pares ali, dos seus companheiros ali do Sinédrio. Diz a palavra de Deus: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, e disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Quando estavam querendo condenar o Senhor, ele toma um partido do Senhor e arrasou ali essa palavra diante dos seus pares ali no Sinédrio. Mas os sinais que o Senhor fez pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém. Era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procura ali. E nessa ocasião Jesus operou muitos milagres, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa. Muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Está no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 23. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E você vê, quem sabe também, a gente pode imaginar Nicodemos no meio dessas pessoas, porque foi o argumento que Nicodemos usou diante do Senhor, onde ele diz: esses milagres pode ter atraído Nicodemos ali. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois ele disse que ninguém pode fazer esses sinais ou esses milagres que tu fazes no diálogo de Nicodemos com Jesus, se Deus não for com ele. Então Jesus não inicia o diálogo respondendo, falando as coisas de Deus, a teologia. Não, ele vai no que é o principal, que é o novo nascimento. E Nicodemos, ainda que um religioso, um homem bem intencionado, um homem sério, um homem temente a Deus, mas estava longe de ter essa experiência do novo nascimento. Então Jesus fala essas palavras a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, de tão grande importância. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa, como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Talvez esperasse alguma palavra de elogio, uma palavra bondosa que Nicodemos fala, traz a Jesus. Mas ele se surpreende, Nicodemos se surpreende com a declaração de Jesus, daquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, da água, da palavra de Deus e do Espírito, do convencimento do Espírito Santo. E isso significa regeneração, quer dizer, ser gerado de novo. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna uma criatura, uma nova criatura agora, criada em Cristo Jesus.
Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança de religião. A regeneração, esse termo, significa literalmente gerar novamente, e só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira é no sentido de escatológico. Você vê em Mateus capítulo de número 19, no versículo de número 28, o sentido escatológico aqui, quando você observa, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, no sentido escatológico, no final dos tempos, a restauração das 10 tribos. Essas 10 tribos foram desaparecidas, as tribos do norte, quando foram invadidos pelos assírios, e elas não tiveram mais um retorno, eles se misturaram, os judeus com outros povos, e quando voltaram como os samaritanos ali no Israel do norte, e não teve mais a evidência daquelas tribos. Essa palavra é uma palavra no sentido escatológico que o Senhor está falando. Nesse tempo serão separadas ali essas tribos, né? Então a Igreja Universal vai estar nesse tempo também, composta de judeus, de gentios, né? Então, ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra coisa como sinônimo de novo nascimento, a primeira coisa no sentido escatológico, a outra como sinônimo de novo nascimento, o sentido de salvação em Cristo Jesus. Isso Paulo fala a Tito, quando ele escreve no capítulo de número 3, no versículo de número 5, veja como ele diz ali: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele está se referindo enfaticamente aqui a esta regeneração pela palavra. Isso significa ser gerado da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 22 e o 23, ele fala sobre isso, onde ele diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Está bem claro o texto bíblico. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Quando você vê o morto espiritualmente falando, ele foi gerado de novo, quando nasce de novo da água, a palavra e convencimento do Espírito Santo. Não é um renascimento da carne, é renascimento do Espírito. Esse Espírito estava morto. Então Jesus deixa claro aos príncipes dos judeus, a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Na reencarnação, a pessoa, ela, se houvesse verdade nisso aí, ele encarna e reencarna sempre num pecado. Se houvesse verdade nisso, na verdade, regeneração do Espírito. Jesus não está falando em renascimento nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Esse renascimento, como Nicodemos entendeu errado, vou nascer de novo, vou voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer aqui, ele não entendeu. Então essa foi a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. O profeta Isaías já fala isso, já
7 séculos antes de Jesus vir nascer nesta terra, capítulo de número 59, o problema do pecado, versos 1 e 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, foi de Deus a iniciativa de comunicação para quebrar essa comunhão que havia entre Deus e o homem antes do pecado, essa aliança que foi quebrada ali no paraíso. Deus toma a iniciativa dessa comunicação com Adão logo após a queda do homem. Você vê em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 9, Deus vai atrás de Adão. Adão, onde estás? Lógico que Deus sabia onde Adão estava, quer dizer, a iniciativa é dele. Se Deus vai esperar o homem tomar iniciativa já no pecado para se voltar a Deus, ele nunca vai fazer isso, porque ele não tem condições de fazer isso. O homem pecador não se pode voltar para um Deus santo, ele não tem condições nenhuma disso, mas é Deus que toma essa iniciativa. E se não for assim, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, mas graças a Deus, pela sua bondade e a sua misericórdia, o seu infinito amor, foi Ele que se dispôs a ir atrás e já arquitetado o plano de tão grande salvação que foi consumado em Jesus Cristo. Ao longo de toda a Bíblia, a palavra de Deus, você vai vendo esse plano sendo arquitetado, sendo feito através dos séculos. Quando Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Em Êxodo 25:8, a palavra diz: me farão um santuário e habitarei no meio deles. É o prazer de Deus estar no meio do seu povo. Deus nos criou não para a gente viver sozinho, isolado, não, nos criou para nós desfrutarmos de uma íntima comunhão com Ele. Assim acontecia no início, antes do pecado. Na viração do dia, Deus vinha e falava com Adão, Adão falava com Deus, eles tinham essa intimidade que era o mais maravilhoso num paraíso que eles habitavam, desfrutar de tudo aquilo, mas o melhor desse desfrutar era o momento desse diálogo com Deus, até que entra o pecado. Ali foi quebrada essa comunhão, mas Deus restaura essa comunhão, é o seu plano que foi consumado em Jesus. Eu creio que vamos estar vendo no decorrer desse trimestre. Por fim, Deus assumiu a forma humana, o Verbo se fez carne. Em João capítulo 1, verso 14, o Verbo se fazendo carne, habitando entre nós. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda em nossos dias. Temos que ver que muitas pessoas religiosas e fazendo obras e se preocupando em tantas coisas, esquecem que o mais importante é ter essa experiência do novo nascimento. Uma necessidade, no tópico 3 do estudo deste domingo da escola bíblica, o estado humano. Primeira parte que a gente pode ver aqui, o estado humano. Qual é o estado humano daquela pessoa que está longe de Deus, que ainda não teve a experiência do novo nascimento? A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e em pecados, como Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quer dizer, aquele que teve a experiência do novo nascimento, ele foi vivificado. E se ele não teve, ou até ele ter, ele vivia morto em ofensa e em pecado, espiritualmente falando. O ensino do apóstolo Paulo sobre a universalidade do pecado, você vê isso no capítulo 1 da carta aos Gálatas,
versos 11 e o versos 12, o apóstolo Paulo, que recebeu como que um abortivo as instruções, o evangelho, as boas novas, direto de Jesus, um abortivo no sentido de fora do tempo. Jesus já tinha sido assunto aos céus quando Paulo se converte, mas Jesus, num particular com Paulo, ele foi escolhido com um homem de Deus, num diferencial ali extraordinário, homem que escolhido por Deus, e Jesus se manifesta e fala, e Paulo escreve aqui na sua carta, ele declara isso: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária, sobrenatural. Mas Jesus não estava mais na terra aqui ensinando, pregando, ele já tinha subido aos céus. Como é que ele escreve isso? Foi pela revelação dele, não foi dos apóstolos. Então é uma credencial para o apóstolo Paulo ser tido como apóstolo também. Uma das credenciais é ter sido ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tem esse diferencial aqui, ele foi ensinado pelo Senhor em revelação. Uma das credenciais do apóstolo é ter visto ao Senhor. Ele não ouviu em vida Jesus aqui em vida, mas ele na estrada de Damasco, na sua conversão, ele teve essa experiência do Senhor se manifestar a ele ali, aonde ele é chamado ali de Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali tem a chamada do seu ministério. Então, vemos aqui muitas bases na palavra de Deus, as passagens até mesmo do Antigo Testamento com relação ao pecado do homem. Mesmo o próprio rei Davi, em Salmo 51:5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. O Salmo 51:3, alienam-se os ímpios desde a madre, quer dizer, desde o seu nascimento, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Também podemos ver o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, no versos 10 a 12, veja como diz o grande apóstolo: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Isso se referindo a toda a humanidade na face da terra, daquele tempo até este tempo, até o tempo do fim. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quer dizer, está fechado aqui, está restrito aqui a carência, a necessidade do homem de se voltar para Deus. Então Nicodemos, como mestre em Israel, ele deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. E você vê que mesmo os profetas, quando você vê Ezequiel falando no seu capítulo de número 18, desde aqueles tempos, a necessidade do homem se voltar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados, e para que Deus venha estar sarando a terra, como diz lá 2 Crônicas 7,14, capítulo 18 do livro de Ezequiel, no versículo 31, veja como o Senhor fala pela boca do profeta: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Palavra daquele tempo, palavra para nós hoje, para os nossos dias. Trata-se de uma necessidade imperiosa, porque todas as pessoas estão mortas espiritualmente falando. Você que nos ouve nessa manhã, que não teve a experiência do novo nascimento, está morto espiritualmente falando e precisa reviver, receber uma vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova, como cristão, receber a experiência e se tornar um cristão.
senão não há possibilidade depois da morte, como a Bíblia enfatiza isso em Hebreus 9, 27. Após a morte segue-se o juízo de Deus. Após a morte está selada a eternidade, ou com Deus ou sem Deus, em dois lugares que a Bíblia chama, um de céus com Deus e outro de inferno com o outro. Então é a urgência de uma decisão, que você toma a decisão. Você tomou a sua decisão já, glória a Deus, permaneça firme, com seus pés firmados na rocha, vivendo uma vida no temor e tremor do Senhor, em obediência à sua palavra. Como vemos a experiência do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, antes de ser nomeado Paulo de Tarso, o grande apóstolo, ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores, todos. Romanos 3:23, ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação, ela é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu no lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado no ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou servir a tradição dos seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso, e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado do judaísmo. Quando você vê Atos, capítulo de número 26, ele dá esse testemunho aqui, o apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 26, vamos ver o versículo 4 ao versículo de número 7, ele dando o testemunho ali diante do rei Agripa. Veja como ele fala aqui, Atos 26, versos 4 a 7. Ele diz assim, Atos 26, está aqui, 26, 4 a 7. A minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, e a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa. Eu sou acusado pelos judeus. No seu testemunho diante do rei Agripa, Paulo está falando da conversão dele. Eu era um fariseu dos fariseus, e até ele acrescenta aqui em Filipenses capítulo 3, verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, um grande religioso. Ele era mais longe de Deus. Talvez você seja um grande religioso, uma pessoa sincera, temente a Deus, mas carece deste novo nascimento. E nós vamos estar falando com relação a esse novo nascimento, quais os passos que você deve dar, né? E que é você reconhecer que é um pecador, como a Bíblia assim nos afirma, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida nas mãos do Senhor, reconhecer que Jesus é o Salvador, que Ele veio com esse propósito de nos salvar, de nos reconciliar com Deus, de nos dar a vida eterna, de nos selar o destino final nos céus de glória junto com o Senhor. Essa é uma incumbência sua, uma responsabilidade sua, você que ouve o Evangelho, as boas novas de salvação. Assim como Paulo, naquela estrada de Damasco, ele
recebe a Jesus, ele se coloca à disposição do Senhor imediatamente. E depois dessa experiência com Jesus, ele se considerou o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou em algumas outras versões, eu sou o pior. Eu fui o pior das pessoas. Descreveu o seu estado de miséria, o apóstolo Paulo. Isso nos mostra também, por mais pecador que você seja, uma pessoa ruim, uma pessoa que fez coisas tão terríveis, por mais pecador, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos salvar. Não há limite de pecado que ele não possa salvar. Todos os pecados, ele pode nos salvar, lógico, com exceção ao pecado contra o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo quem convence o pecador, e se eu não crer ou blasfemar do Espírito Santo, eu fecho a porta, a única possibilidade de salvação, que é através do convencimento do Espírito Santo. Mas Paulo fala em Tito, capítulo 3, versos 3 a 6, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus por essa tão grande bênção. O entendimento do apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo aqui, Tito, esclarecendo a situação em que ele era e como ele estava, a vida do grande apóstolo. E nós temos aqui, vamos concluir falando do centurião Cornélio, da mesma forma como Saulo, apesar que Cornélio era um gentio, Saulo era um judeu, mas Cornélio, podemos ver que não existe salvação sem o Senhor, sem Jesus. João 14,6, o Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis, profetas no Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Observemos que essas atitudes de Cornélio tinham aprovação divina, mas ninguém é salvo pelas obras, como nós falamos. Por isso o apóstolo Pedro foi designado pelo Senhor para ir até a casa de Cornélio, onde Cornélio é avisado ali por aquele anjo. Os irmãos, no capítulo 10 do livro de Atos, vejam que Pedro tem aquela visão, e mais antes, no início do capítulo, você vai observar que Cornélio foi chamado por um anjo ali e foi instado ali a mandar chamar a Pedro para ter com eles ali, e diz no verso 6, na parte final, e ele, se referindo a Pedro, te dirá o que deves fazer. Deus já estava de olho ali em Cornélio, é uma pessoa boa, uma pessoa temente a mim, dá esmolas, pessoa de amor, mas falta alguma coisa. Faltava a Cornélio ligar ali a salvação em Jesus Cristo. Quando Pedro é chamado e Pedro vai até a casa de Cornélio, ele faz essa pregação do Evangelho, está em capítulos 10 de Atos. Nós não vamos falar a partir do versículo 34, são muitos versículos, mas diz o texto: abrindo Pedro a boca, ele começa a pregar o Evangelho e mostrar que Jesus é o Senhor, e ele diz, vamos dizer aqui no versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, os milagres na terra da Judéia, Jerusalém, a qual esse Jesus mataram, penduraram no madeiro, e a Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Veja bem, Jesus ressurreto
Os apóstolos comeram e beberam com ele, confirmando a sua ressurreição. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem. Aqui é a parte chave aqui do contexto. A todos que nele creem, Cornélio cria, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aqui, quando a fala aqui no capítulo de número 10, no verso de número 6, que você vê ali, a necessidade, ele te dirá o que deves fazer. E ele está dizendo já, Pedro, pregando o evangelho, está falando a Cornélio, né? A todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então aquela palavra do verso 6 liga aqui no verso 43, e quando o Cornélio ouve os da sua casa, você crê, então você vai receber o perdão dos seus pecados pelo seu nome, pelo nome de Jesus. E quando Pedro fala essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra e eles se converteram ao Senhor. É a minha oração que você, ouvindo, ainda não teve a experiência do novo nascimento, uma pessoa boa, uma pessoa de boas obras, temente a Deus até, mas há necessidade de você crer para você receber o perdão dos pecados. Crer no quê? No que o Pedro pregou aqui, que Jesus, ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à destra de Deus, intercede por nós. Essa é a maravilha do Evangelho. Você ouve, você crê e você recebe a salvação, a conversão, a regeneração, é gerado de novo. A conversão envolve a fé, o arrependimento, a regeneração e a confiança no Senhor. E essa salvação é um dom de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo fala, concluindo em Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então essa um dos ápices das nossas lições da escola bíblica, o novo nascimento, a necessidade do novo nascimento, a urgência do novo nascimento. Que o Senhor nos ajude, nós que já tivemos essa experiência, a perseverarmos até o fim. Ainda há hoje muitas pessoas religiosas, sinceras como Cornélio, pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. E é nossa tarefa como cristão, comunicador do Evangelho, falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador, quanto mais aqueles que estão envolvidos nos pecados voluntariamente, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Quantas pessoas que conhecemos como amigos do Evangelho, pessoas simpatizantes das coisas de Deus, mas ainda não tomaram esta decisão. Então você precisa fazê-lo o mais rápido possível. Que Deus, através da sua palavra, do estudo da sua palavra e no convencimento do Espírito Santo, se você ainda não teve essa experiência do novo nascimento, essa necessidade, essa urgência, faça isso em nome de Jesus. Nós queremos orar e já nosso estudo sendo concluído aqui, a necessidade do novo nascimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, temos ministrado, Senhor, estudo da Tua Palavra, que é não tão somente para fortalecimento da nossa fé naquilo que cremos, mas também, por certo, a Tua Palavra ela é abrangente e a Tua Palavra é também para aqueles que nos ouvem e ainda não tiveram essa experiência do novo nascimento. E é a minha oração, Pai, que pelo Teu Espírito e pela água da Palavra, a qual foi falada nesta manhã, no convencimento do Teu Espírito, esteja tocando esta vida, este coração, esta mente, para se voltar para Ti, Pai. Nós temos a convicção e a certeza que esse sobrenatural do novo nascimento acontece tão somente pela palavra pregada, Senhor, e também
pelo poder sobrenatural do Teu Espírito. Faz assim, Senhor, nesta manhã, segundo a Tua vontade. Opera a salvação, edifica aqueles que já estão neste caminho glorioso e seja o Teu nome exaltado através do nosso viver, Pai. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão por este tempo, em nome de Jesus. Amém.